né, a gente marca certos compromissos, aí a pandemia não permite. Eu tinha pedido para entregar as compras no mercado agora de manhã, mas isso não acabou acontecendo justamente no horário da aula. Eu peço desculpas para vocês, tá? Então, a gente comentou um pouquinho sobre a questão do trade-off, né, entre o bias e a variance, né? E como é que isso era importante, né? E continuando os modelos que a gente está falando sobre esses modelos, né, de aprendizado supervisionado, a gente começou falando sobre a linear regression, e a gente já viu um dos casos em que isso não necessariamente funciona muito bem. Então, assim, a gente viu que, na verdade, tem vários casos em que funciona bem, mas não é bem bom para todos, né? A gente viu isso, por exemplo, no problema, né, quando a gente pegou o dataset de Boston, um dataset muito direto e mesmo assim tem erros, né? Mas, por exemplo, naquele dataset que a gente viu das flores, isso já não dava muito certo. Então, a gente viu que tem determinados tipos de problema que você simplesmente pegar um modelo linear não é bom o bastante. Né? E por linear, eu estou falando daqueles modelos, inclusive, planares, né? Porque eu posso ter uma regressão linear múltipla, a gente discutiu sobre isso. Tá? Então, essa variância entre esse trade-off entre o viés e a variância, eles são muito importantes para a gente estar trabalhando. Então, né, a gente mostra que o modelo linear, a gente conversou, né, que o modelo linear pode ser baseado em N features diferentes, né? Normalmente a gente vai tentar buscar eles através da correlação. Então, se você considerar um único feature, né, então a gente vai estar pensando justamente numa reta, né? Mas isso não é bom bastante. Tem muitos casos em que né? E a gente argumentou que para determinados espaços pequenininhos vale a pena utilizar justamente por uma questão de velocidade. Quando você trabalha, né, e cada vez mais um dos termos que é muito interessante da gente trabalhar é o que a gente chama de federated learning. Não sei se algum de vocês foi ao SBRC desse ano. Algum de vocês foi? Quer dizer, foi entre aspas, né? Frequentou virtualmente. Dou-lhe uma? Nope. Tá. O SBRC desse ano teve um mini curso muito interessante que era o uso de federated learning para a internet das coisas, que é um dos temas que eu estudo na minha pesquisa, que é como você poder utilizar técnicas de aprendizado de máquina em ambientes de computação restrita, né? Ou seja, qualquer ambiente possa dar uma determinada decisão e que um conjunto de decisões tomadas em paralelo, tomadas por um enxame, é melhor do que uma única decisão centralizada tomada por um elemento de grande poder computacional. Né? Necessariamente isso não é uma verdade, né? Mas o que eu costumo brincar é que assim, eu gosto de pesquisar quando trabalhar com as coisas que a gente joga sujo. Né? E federated learning é jogar sujo, né? É jogar com algumas coisas, não saber tudo o tempo todo e mesmo assim dar, digamos que um chute muito bem direcionado para determinadas situações. Né? Então, isso aí tem a ver com aquele negócio de juntar um monte de weak learners para formar um que seria forte, no caso. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso, tá? Mas é mais no sentido seguinte, que quando você paraleliza o aprendizado, você pode cobrir gaps que não existem em determinada situação. Então, por exemplo, existem determinados tipos de problema que o tempo de resposta ele é mais importante do que a resposta em si. Assim, então, você dá uma resposta 100% certa, um segundo atrasado, é pior do que você dar uma resposta 30%, 40%, 50% certa no tempo exato, entendeu? Então, assim, nesse tipo de problema você consegue, quando você tem esse aprendizado distribuído, você consegue fazer esse trade-off bem delimitado entre o recurso computacional que você quer e o seu nível de precisão. Então, você tem um tipo de bias diferente. Inclusive, eu estava lendo um artigo, eu posso passar para vocês, né, de uma galera que ele argumenta que esse trade-off que a gente estuda, esse trade-off que é super tradicional de bias e variância, ele só funciona para modelos muito bem comportados. Né? Para modelos cujo aprendizado, o que a gente chama de modelo em W, eu vou até colocar o link aqui para vocês no chat, né? Eu achei, tipo assim, achei lindo o elemento, né? Achei lindo o argumento. Na verdade, ele diz o seguinte...
Um modelo bem comportado é um modelo em que você consegue predizer os fatores dele como um todo, né? Generalizar o que na verdade vou pegar aqui, eu vou compartilhar. Eu estava lendo esse artigo, vou compartilhar aqui com vocês a tela para vocês darem uma olhada e para eu poder até mostrar que é um modelo muito bem comportado. Isso aqui é um artigo científico que o cara transformou num post do Medium, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês. O que eu acho que é uma coisa muito legal, estou pensando em transformar meus artigos nesse tipo de coisa. Tradicionalmente, esse aqui é o que a gente... vocês estão vendo já? Tá dando para ver, sim. Tá, então olha só, vou só dar um mais... Tô dando mais no lugar errado, calma aí. É chamado do problema da descendente dupla, entendeu? Que você tem como se fossem curtoses das tuas capacidades, tá? Tradicionalmente, quando a gente vê nos livros, a gente está vendo esse modelo aqui, que esse é um modelo que o gradiente descendente, em geral, vai buscar. E é por isso que, por exemplo, a gente consegue otimizar tão bem nesses problemas de Deep Learning. Tem uma área muito interessante, que é Tiny Machine Learning, que é uma área que eu estudo também, cujo objetivo é você pegar modelos de aprendizado de máquina profunda e tentar trazer para dispositivos de baixo poder computacional como adaptar. Em geral, né, a grosso modo, a forma de você adaptar isso é muito simples. Né? Só um instantinho. A forma de você adaptar isso é muito simples. Você finge demência, joga o treino para fora da rede e só classifica dentro da rede. Mas é claro que eu estou hiper simplificando uma área que é extremamente complexa. Mas esse problema aqui do que a gente está chamando, que é chamado do problema da descendente dupla, ele até hoje não tem solução e é um dos problemas que eu tenho me dedicado bastante na minha pesquisa, né? É importante entender o seguinte: eu tenho 2 níveis de pesquisa. Eu tenho a pesquisa que eu faço com os meus alunos, né? Principalmente a nível de mestrado, onde a minha preocupação é ensinar eles a fazer pesquisa por si só. A pesquisa que eu tenho com os alunos de doutorado, que, né, eu tenho um outro tipo de preocupação com o que o aluno faz e com a pesquisa dele, já é uma coisa muito mais livre do que, por exemplo, no mestrado, e a pesquisa que eu faço sozinho, né? Que é a pesquisa que eu não preciso ter nenhum tipo de preocupação, né? Porque, na verdade, a única preocupação que eu tenho que ter é pessoal. Então, é um problema que está em aberto, é um problema desnecessariamente difícil, e é o tipo de problema que eu gosto de trabalhar sozinho, os que não necessariamente precisam chegar a alguma conclusão, justamente porque, né, a gente espera que quando o cara faz mestrado, doutorado, ele se forme, é uma coisa que eu acho que é legal, né? Em geral, vocês se formam, eu espero que vocês tenham essa expectativa, eu espero que vocês tenham esse objetivo, né? Mas, então, assim, vocês têm que chegar em algum lugar, né? No meu caso, né, tipo assim, quando eu tenho digamos, eu sou cobrado por uma determinada produtividade, mas eu posso me dar o luxo de gastar tempo com problemas que eu não vou resolver, sei lá, em 2 anos, né? Não, Leonardo, assim, mestrado não tem erro. Mestrado, você seguiu a fórmula mágica, você vai se formar. Mas é aquela coisa, segue a fórmula mágica. Se você seguir a fórmula mágica, você vai se formar, não tem mistério. Isso aqui, né? Eu não minto para vocês, eu só complico às vezes desnecessariamente. Mas mentir, isso não acontece. Então, só para complementar, acho que foi o Pedro que estava falando, quando eu chamo de um modelo bem comportado, eu não estou nem dizendo que os dados são limpos, tá? Eu estou dizendo que eu consigo reduzir para um modelo de otimização. Tá? Já o modelo não comportado, esse modelo de dupla descendente, na verdade pode ser inclusive um modelo de multimodal, que eu não sei exatamente como é o meu modelo. Sabe como é que a gente resolve isso hoje em dia? A gente quebra em vários pequenos modelos. E sabe o que isso dá? Errado. Né? É mágico, é fantástico. Né? A fórmula mágica, Leonardo, só para um resumo de 40 segundos, vou explicar o mestrado em 40 segundos. A fórmula mágica é a seguinte: é você encontrar um problema da tua área de pesquisa, da tua linha de pesquisa. E como é que você faz isso? Você vai nas suas conferências mais importantes e você vai buscar os trabalhos relacionados, os seus trabalhos favoritos que estão em aberto, vai se dedicar a exatamente um problema e para melhorar esse um aspecto. Então, assim,
você pegar um problema pequeno, bem delimitado, numa conferência boa, e você vai conseguir fechar esse elemento. Porque o mestrado, é claro que ele serve para avançar a ciência, é claro que você está melhorando, mas a maior função do mestrado é que você forme um especialista no assunto, que seja capaz de identificar oportunidades de pesquisa, que seja capaz de resolver um problema num escopo limitado. Porque vocês só têm 2 anos, bicho. E, em geral, o primeiro ano vocês gastam com disciplina. Então, na prática, vocês têm 1 ano e pouco para fechar as disciplinas. Tá? A fórmula mágica é pegar esse elemento, resolver. Descobriu esse cara? Beleza, faz uma revisão pequena da literatura. 2 meses para você estudar tudo que tem na literatura, mas lê que nem um psicopata. Terminou esses 2 meses? No próximo mês seguinte, você vai se dedicar a entender quais são as ferramentas que você vai usar para experimentar. Os experimentos do teu trabalho não podem ser um problema para ti. Então, você vai se dedicar a aprender a conseguir fazer os experimentos. No nosso caso de sensores, você tem que aprender a lidar com sensores. No caso, quem vai lidar com aprendizado de máquina tem que saber as ferramentas de aprendizado de máquina. Fez isso, aí você vai fazer uma proposta. O que você vai fazer uma proposta? Você vai sentar e escrever o seguinte: qual é o problema, qual é a motivação, qual é o cenário, qual é a motivação, qual é o problema, por que ele não está resolvido e como você propõe resolver. Fez isso, fez a revisão da literatura, propôs os experimentos, porque você passou isso nesses 3 primeiros meses, qualifica. Você não vai qualificar para ter a melhor resposta do mundo. Você vai buscar qualificar para pegar o feedback da banca e entender quais deveriam ser seus próximos passos, ou se você encontrou ou não um tema de mestrado adequado. Encontrou? Terminou, segue para os experimentos, segue tentando melhorar a tua proposta, faz uma publicação, porque essa é uma ótima forma de você entender onde você está situado dentro do cenário, e aí você vai ter as opiniões dos especialistas. Aprovado, ótimo; não aprovado, ótimo também, porque você vai pegar o feedback, vai melhorar o seu trabalho, fechar ele, né? Então, a qualificação, vê se você tem um tema, submete a tua proposta a opiniões de especialistas. Resolveu todos os problemas, aí você pode começar a escrever a sua dissertação, porque você já vai ter experimentos, você já vai ter um problema, você já vai ter tudo bem delimitado. Não tem mistério, isso é um mestrado. É praticamente tipo um miojo, só que é um miojo acadêmico. Né? É só para te ensinar isso. O mestrado serve para isso. E aí, se você quiser dar asas à sua imaginação, você faz um doutorado, onde ao invés de 1 ano, você vai ter uns 3 anos e meio aí para se dedicar a um problema maior. E aí você vai poder explorar mais variantes. É claro, né? Vão ter mestrados brilhantes que o cara vai fazer, que são praticamente doutorados, vão ter mestrados super limitados, que é só uma melhoria pequena, incremental de um problema, mas no final das contas, isso importa pouco. O que importa é você aprender a aplicar o método científico em qualquer problema. Sobre isso, dúvidas, traumas e desilusões? Ninguém ficou... Não sintam-se ofendidos. Essa fórmula mágica resolve todos os problemas. E é claro, se você quer fazer um doutorado, é claro que o teu orientador vai te puxar mais para você, né, aprender mais coisas. Né? No doutorado, tem um outro tipo de dinâmica. Né? Você é muito menos guiado e muito mais... eu não vou dizer agredido, mas assim, é muito mais por tua própria conta e risco. O que eu acho muito especial, considerando, né, que o doutorado, a função é você criar um próximo cara que vai ser o professor. Ciente? Ok, pessoal? Ciente, perfeito. Então, vamos lá. Não tem mistério, gente. Olha só, é aquela coisa. Às vezes as pessoas colocam toda uma mágica, né, que vai acontecer. O mestrado é só outro curso. Exatamente como sempre vocês fizeram. Só que ele vai te dar um skill que é muito interessante e que vai te tornar extremamente independente. Mas é só mais um passo. E assim, aquela coisa, você precisa ser um gênio para ser mestre. Não, você precisa ser disciplinado e malandro. Você precisa ser esperto para escolher as coisas certas, fazer as boas escolhas. Mas na vida, tudo é mais uma questão de escolha do que propriamente inteligência. Acho que a inteligência está em você reconhecer quais são as boas escolhas. Mas isso fica um papo para uma outra conversa, para um outro dia, tá bom? Então, né, a gente estava falando sobre esses modelos lineares, né? Então, né, quando é um modelo único, a gente falou que isso é um pouco, né? Então, uma vez que a gente usa um modelo linear, num dataset de treino e de teste, né, a gente viu isso nas aulas passadas, né, calcular esses scores vai dar para a gente uma ideia, mais ou menos, de se o modelo está fazendo um overfitting ou um underfitting, né? Se você escolher um modelo linear bom bastante, né, ou seja, seu erro é baixo, beleza, go.
vamos seguir para o próximo, né? Mas, na verdade, a gente viu que isso é difícil. É difícil a gente simplesmente escolher. Grande parte do tempo a gente passa buscando correlações, tentando estimar valores a partir do nosso dataset. Se o nosso dataset é muito grande, isso é muito difícil, né? E aí vem o seguinte, para que a gente estuda estrutura de dados? Inclusive, se algum de vocês não fez estrutura de dados, é uma disciplina que é muito importante, né? Entender a complexidade algorítmica, né? Principalmente quando você lida com problemas de Big Data, é muito relevante, porque, né, como eu falo para vocês, o quick sort ele só é quick quando você pode jogar os dados todos para a memória. Se o teu dado, você tem que ficar indo para o HD o tempo todo, ele já deixou de ser quick sort, então algumas outras abordagens são menores, então são melhores. Então, como lidar com esse tipo de coisa, né? Ao mesmo princípio que eu estou falando aqui. Não tem como generalizar se você não entende o problema. O teu trabalho como cientista de dados é entender o problema de forma ampla, né? Então, inclusive, né, eu estava lendo um artigo muito legal, né? Eu leio vários blogs sobre ciência de dados, eu gosto bastante, e sobre IoT, né? E aquela coisa, tipo assim, a única e maior ferramenta do cientista de dados é justamente, né, entender um problema, né? Um cientista de dados, ele não é o cara que vai, né, necessariamente saber R pra caramba, ou Python pra caramba. É claro que isso é legal, é claro que isso é extremamente fundamental, mas entender os dados, entender os métodos é muito importante. Cara, estrutura de dados para ministrar com C ou com Python? Eu sou muito enviesado. Eu usaria C por um motivo simples, né? Porque te obriga a brincar com a memória do computador. Isso é muito importante a utilizar. Eu gosto, mas eu sou fã de Python, né? Eu uso Python para tudo na minha vida. Mas eu acho que é muito importante o cara aprender C para ele entender esse negócio, até para ele dizer o seguinte: nossa, como listas em Python é maravilhoso, fazer isso aqui na mão é um tormento do inferno, né? Então, assim, eu acho muito importante que ele faça em C para poder, né, entender o que está acontecendo. E eu acho muito importante ser justamente porque o meu cenário é um cenário de internet das coisas, né? Então, onde esse tipo de otimização é muito relevante. Né? Eu já vi cursos dados de estudo de dados nas mais diferentes linguagens, inclusive até JavaScript. Mas eu ainda sou um adepto para esse tipo de curso do C, por quão perto você está da linguagem de máquina, tá? Então, essa questão, né? Não que o C não seja uma linguagem de alto nível, né? Como eu já comentei, acho que não foi nessa turma, foi numa outra turma, você consegue, inclusive, programar para web usando C, né? Mas não é o desejável, né? Não é exatamente o desejável, não é exatamente o que a gente quer. Então, depende de para onde o teu curso vai seguir. Eu usaria C para um curso de ciência da computação. Num curso, por exemplo, que eu tivesse mais ligado com estruturas, com sistemas de informação, engenharia de software, talvez eu usasse Python, mas esse é um talvez grande, tá? Gente, pensa pro lado bom, Fábio. Você fez em C, podia ter feito em Assembly. Então, agora que eu tiver... imagina o seguinte, né? Que eu já fiz o exercício de pilha com Assembly, foi muito legal. Mas eu era péssimo em Assembly. Mas deixa eu parar de lamber as minhas feridas aqui. Então, assim, se a gente pensa, né, num modelo único linear, na verdade, o que a gente está... assim, você pensa no critério de classificação, né? O nosso modelo linear, né, na verdade, tudo que a gente está fazendo é cortando o nosso dataset em dois espaços diferentes, né? É a mesma coisa que um espaço linear faz, né? Então... e ao mesmo tempo, né, como eu falei, se você está fazendo num espaço muito curtinho de múltiplos pequenos modelos lineares, né, a gente conversou sobre isso, né, pegar pequenos conjuntos de dados, agrupar e traçar pequenas retas sobre eles e somar essas retas, você pode cair, é fácil de ver que você pode cair no caso de overfitting. Né? O Daniel conversou com vocês sobre a questão do erro, sobre o bias, a variance, e isso é justamente para onde a gente vai. Né? E aí surgem outros tipos, né, de regressão, que eu não sei se ele comentou com vocês, que são as regressões de Ridge e Lasso. Eita, não sabe escrever. Eita. Ele chegou a comentar isso com vocês? Perfeito, tá? Que são regressões, são técnicas que buscam reduzir a complexidade de modelos que a gente tem e prevenir esse overfitting. Eita. Tá.
Então, eu vou pegar aqui umas coisas do livro. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ah, tá. Isso aqui está no incógnito porque eu não consegui abrir mais o Medium, né? O Medium me limita o número de histórias. Aqui tem um número de histórias. Porcaria. Vamos ver aqui. Isso também é um truque, né? Se você, esses blogs, Towards Data Science, Medium, se você põe como incógnito, você consegue ver mais histórias ao mesmo tempo. Então, aqui. Então, vou só pegar algum. Estou pegando isso aqui do livro para a gente dar uma olhada. Então, esse aqui é um modelo linear simples, né? com vários inputs. Isso aqui é a função de custo de um modelo linear. Isso aqui a gente comentou na aula passada. Né? Então, uma vez que eu uso isso, né, esse dado, a gente viu que isso tem limitações. Então, surgiu esse modelo, que é o que a gente chama de Ridge Regression. Essa Ridge Regression tem uma função de custo alterada. Olha só o que é diferente. Né? Pela adição de uma penalidade, que ou seja, quanto mais eu erro, ele vai me penalizando. Então, na verdade, o que eu tento fazer é o seguinte, né? O que eu estou tentando fazer é minimizar a função de custo, essa aqui de cima, para uma determinada condição. Né? Qual é essa condição? Eu coloco um limitador nesse coeficiente W aqui, e essa penalidade, que eu vou colocar uma penalidade lambda, que regulariza esses outros coeficientes. Então, eu estou fazendo o seguinte, quanto mais eu vou errar, mais eu vou penalizar para quê? Para meio que frear o meu erro. Então, é como se eu estivesse criando uma distorção do meu modelo para poder, né, trabalhar. Você nota que é bem parecido com aquilo que eu falei, de ficar traçando a derivada, né, da sua curva. Mas essa noção, ela é bem chutada aqui com o quê? Na verdade, a função de Ridge, ela nasce de modelos computacionais, né? Quer dizer, nasce de modelos computacionais é uma palavra forte, mas ela tem uma ampla inspiração, ou ela é facilmente paralisável com nossos modelos computacionais. O que é isso? Isso aqui é um bacalhau, né? O que eu tento fazer aqui? Eu tento compensar o meu modelo linear através de um erro. Então, a tendência é que quando o meu lambda é zero, isso aqui é justamente o meu modelo anterior. Então, a ideia é tentar pegar o meu modelo linear e, né, minimizar para o modelo anterior. Então, e ele é super fácil, né? Então, quanto mais baixo o meu lambda, né, o lambda dessas minhas funções, né, mais eu vou me lembrar isso aqui um modelo linear tradicional. Ou seja, a questão é, eu tenho aqui os meus features, né, o meu y, o meu target, que isso é baseado nos features que eu vou achar, né, tirando o meu erro, né? Ou seja, eu sei que isso aqui, que o meu feature ele é uma função, né, da equação que eu vou achar, do conjunto de equações que eu vou achar, mais um erro. Então, eu vou tentar minimizar esse erro aqui. Quanto mais próximo de zero isso aqui, mais eu caio no modelo linear. Ou seja, isso é uma mentira muito bem contada. É um bacalhau, né? É isso. Né? Claro, assim, anos de pesquisa e vários papers associados a isso para chamar isso de bacalhau. Mas a ideia é justamente, né, que eu possa fazer isso. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um artigo, né, da Towards Data Science, que é um outro blog que eu vejo também, né? E peguei esse artigo e achei que ia me dar bem, porque ia pegar todos esse dataset pronto e resolvido, mas quando eu peguei o código pronto, estava no Python 2.7, eu tive que consertar tudo. Então, eu vou passar para vocês algumas coisas, né? Quando vocês forem procurar na web, tem muita gente usando o scikit-learn, mas na versão antiga. No scikit-learn da versão antiga, o que vocês têm é sklearn, cross-validation, que é a validação, um método de validação cruzada, né? E aí ele vai importar o train test split.
Na versão nova, ele é um Model Selection, como eu já mostrei. Então, da mesma forma que eu tinha aqui. Então, aqui estou simplesmente chamando as bibliotecas. Nota aqui que da mesma forma que eu chamo a Linear Regression, eu vou chamar Read. Estou usando o mesmo dataset de Boston, tá? Estou dizendo que o preço é o target do meu dataset. Estou pegando os 3 primeiros elementos desse meu dataset. Vou fazer o teste, né? Aquela divisão Train Test Split, exatamente como a gente fez na aula passada. E vou tratar aqui, vou criar de LR, que é a Linear Regression, e vou chamar RR, que é a minha Ridge Regression. Então, essa aqui é a regressão linear. Essa aqui é a minha regressão de Ridge. Então, aqui, eu vou colocar esse valor de alfa como 100. Cláudio, e de onde é que saiu esse valor de alfa como 100? Que ele minimiza o erro, Fábio. Ele tenta minimizar o erro. E eu chutei esse valor, tá? Então, assim, chutei totalmente esse valor. Chutei, assim, aleatoriamente. O que é interessante, que seria um exercício muito interessante. Vocês pegarem aquele dataset de Boston, com o que a gente fez com o Stringlit, trocar o dataset de Boston justamente pela uma Ridge Regression e tentar usar um slide bar, como a gente falou, como a gente mostrou na aula passada, para vocês variarem a função de read, o alfa de vocês. Se vocês conseguirem fazer isso, né, vocês vão poder ver o quanto em tempo real esse modelo ele pode ser retestado. Tá? Marcelo, fale. A pergunta não saiu legal ali quando eu digitei. O que eu quis dizer é o seguinte, esse lambda, sim, ele minimiza o erro, mas o valor de lambda, ele vai potencializar essa função de minimizar o erro mais ou menos? Exatamente, potencializar, minimizar o erro e diminuir o erro. Isso. Sim, Então, aí o lambda, no caso, é esse alfa aí? Exatamente. Tá. Então, olha só que interessante. Quando o meu alfa, né, o lambda da minha equação, ele é 0,001, eu tenho praticamente a regressão linear. Tá vendo aqui? Quando eu tenho esse meu alfa em 100, eu tenho um dataset diferente. Cláudio, mas isso é bom, isso é ruim? Depende, isso você vai calcular em função do erro. Em geral, a Ridge Regression me dá um resultado melhor do que a Linear Regression, só que com um pouco mais de consumo de recursos. E aí vem a treta, galera, que é a grande questão. Cláudio, mas se eu vou gastar mais recursos, não é o que eu quero. Mas aí o que eu lembro quando eu mostrei para vocês aquele primeiro modelo com TensorFlow, com neurônio, com a rede neural, com um único neurônio, e que isso era muito próximo do modelo linear? Falei sobre isso na aula passada, mostrei usando TensorFlow. Sim, não. Recurso pode ser qualquer coisa, Fábio. Normalmente é processamento e memória que eu falo quando eu falo recurso. Mas às vezes pode ser até armazenamento, dependendo de como é o meu dataset. Mas não tem mistério, gente. Olha só. Eu tenho um trade-off não só entre o bias e a variance, mas eu tenho um trade-off entre a acurácia e o consumo de recursos. Né? Então, a minha disputa hoje, quando eu lido com grandes volumes de dados, o que é um problema de Big Data? O que é Big Data para vocês? Eu tenho um conceito aqui na minha cabeça do que é Big Data. Então me diz, qual conceito você tem na tua cabeça? Quando você trabalha com grande volume de dados, mas grande mesmo, né? O que é grande mesmo? Grande. É grande? Não, eu acho que grande depende da proporção do equipamento que você está trabalhando, né? De repente, para um equipamento modesto, grande é alguns megas, mas de repente, para um computador muito poderoso, grande é gigabytes, né? Big Data tem mais a ver com né, a tua capacidade realmente de gerência de recursos do que propriamente com o tamanho. Né? Então, tipo assim, o que eu consigo lidar? Então, o trabalho quando você lida com Big Data é você, dentro de um mar de dados, encontrar um sinal de coerência e escolher coisas com as quais você vai tratar. Tá? Então, não tem mistério.
né? No final das contas, né, se você quer um resultado melhor, você vai acabar gastando mais recursos. O que você tem que encontrar agora é um trade-off entre a sua acurácia, entre a sua precisão, entre você ter um resultado correto. A gente um dia pode discutir só essas métricas de avaliação, tá? E os teus recursos prontos, né? A linear regression, ela me dá um resultado bom para determinados tipos de problema, né? Problemas em geral de predições em intervalos curtos. A ridge regression me dá um resultado melhor ainda nessas mesmas condições, só que eu gasto mais recursos. Até onde eu quero ir? E aí, se vocês forem dar uma olhada e vocês forem fazer uma análise de dados dos resultados do Kaggle, vocês vão ver que no Kaggle geral está usando rede neural para tudo. Por quê? Porque eu gasto recursos para caramba, mas aí eu estou garantindo que eu tenho uma boa resposta, né? Isso é uma verdade absoluta? Claro que não. Nada é uma verdade absoluta, nada funciona 100% das vezes. Tá? Fala, Pedro. Professor, são duas coisas, mas a primeira é que eu estou tendo dificuldade de interpretar esse gráfico aí. Tipo, eu estava esperando, tipo, ver retas, eu não estou conseguindo entender. Esse é o gráfico dos coeficientes e das magnitudes, tá? Ele aqui, não necessariamente eu estou plotando aqui as retas em relação aos dados. A gente pode depois até fazer isso. Na verdade, estou aqui só pegando os scores e analisando. Né? A ideia é a seguinte, né? O quão próximo eu estou da regressão linear. Então, aqui a regressão linear, a gente sabe o seguinte, que o coeficiente ele vai variar em função do erro, né, que eu tenho. Então, vocês vão ver isso aqui, você pode analisar esses pontinhos aqui. Tem aqui, e eu tenho eles aqui. Quando eu estou usando uma regressão, o que esse gráfico está querendo mostrar? Quanto mais baixo o meu alfa, mais próximo eu estou da minha regressão linear. Aqui é bem parecido, até porque o dataset Boston é um dataset muito simples. Quanto mais diferente eu tenho, principalmente nos pontos que eu tenho erro maior, você vai ver que isso aqui eu vou ter essa diferença para ridge regression. Ou seja, né, se o meu dataset, aí muito bem aquela questão, inclusive, que você botou muito bem. O que é ser um dataset muito bem comportado? É que o meu modelo consegue representar ele muito bem. Na prática, isso é muito difícil de acontecer. Né? Eu pegar um modelo de primeira, tipo, acontecer. Ele funcionar bem. Acontece? Acontece. Principalmente se eu conheço muito bem o dado, se eu tenho uma estimativa muito grande. Por exemplo, no caso lá da Covid, a gente usou um modelo bayesiano. Cláudio, por que você usou um modelo bayesiano? Porque a literatura, eu li uma porrada de paper, e a literatura dizia para mim, Cláudio, modelos bayesianos funcionam muito bem para modelar epidemias desse tipo da família da família SARS, né? Que o Covid é um SARS-CoV. Então, beleza. Então, modelos bayesianos modelam muito bem esse cara aqui. Então, é o primeiro cara que eu vou testar, tá? Aí, o que você tem? Aí, o problema é muito parecido. Como o SARS-CoV, ele tem uma onda de infecção que é diferente, por exemplo, da H1N1, né? Então, o que eu tenho que fazer é ajustar o erro. E aí, para isso, naquele modelo, eu usei um modelo de aprendizado por reforço. Aqui o caso é muito parecido. O que eu estou tentando fazer aqui com esse alfa é forçar um aprendizado, né, sobre os meus dados em função do que eu estou. Então, esse é um primeiro modelo de aprendizado supervisionado que vocês estão tendo, de predição, né, que aprende com os próprios erros, aí tenta se distorcer em função dos próprios erros. E é por isso que eu estou dizendo que ele é um bacalhau, né, porque o erro ele é calculado dinamicamente, como acontece em qualquer um desses elementos. Tá ok? Mas aí, outra dúvida que eu acho que talvez isso seja voltar um pouco, aí você diz qualquer coisa, eu faço o dever de casa e procuro por fora. Mas eu ainda estou um pouco confuso sobre, tipo assim, quando você fala minimizar o erro, para mim, na minha concepção, a gente define uma função que calcula o erro, né, que, enfim, isso é definido. Então, por exemplo, quando a gente estava fazendo a regressão, tinha aquela, acho que é mean square error, né? Isso, enfim, exatamente. Beleza. Aí, a regressão linear, por natureza, ela está minimizando essa função, que a gente pode considerar o erro. Aí, mas aí, quando você me diz, existem esses outros métodos aqui, que aí eles estão potencializando isso, ou, enfim, minimizando ainda mais, aí que eu tô ficando um pouco confuso. Tipo, ela já não meio que minimiza o máximo possível aquilo lá? Tipo, não, nenhuma função minimiza, assim, ela minimiza em função dela mesma, tá? Em função do máximo que ela consegue em relação aos dados. Então, na verdade, por exemplo, né, imagina que eu tenho uma reta, tá? É um modelo linear, mas os meus dados são parabolais. Eles fazem uma parábola. Não tem o que fazer.
Né? Sim, eu vou mas estar aí... minimizando o máximo que aquele meu modelo me permite. Mas aí, no caso, esse read e o laço, eles também são retas. Aí, na minha cabeça, fica confuso, porque esse exemplo que você deu, faz todo sentido. Eu estava esperando que houvesse uma deformidade. Não necessariamente são retas. Entendi. Eu tinha colocado foto no Google e só vi reta, eu fiquei, pô, não estou entendendo como é que pode isso. Porque é isso que eu tô te falando, bicho. Assim, quando a gente ensina estatística para vocês, eu acho que a gente é retardado. Porque a gente ensina vocês com reta. E tudo mentira, a gente nunca faz regressão linear com reta. É tudo plano. Entendeu? Então, na verdade, esse cara aqui, ele quer esse coeficiente planar, né? Ele quer distorcer esse plano. É quase como se eu estivesse usando uma coordenada polar, entendeu? Tá. Então tá tendo uma distorção e por isso que ele tá conseguindo... Exatamente. Ok. Agora ficou mais claro, então, a motivação. Porque antes, a minha cabeça estava tipo, cara, se eu já minimizei a reta, tem como minimizar ainda mais? Agora tá mais claro. Tipo assim, você minimizou a reta, mas isso não necessariamente é uma reta, entendeu? Às vezes é uma família de retas. Lembra quando eu falei o seguinte para vocês, que um dos truques de você usar uma regressão linear num dataset complicado é você quebrar o dataset e ir somando os resultados? Isso, a literatura até fala, mas não fala muito, porque ela diz, isso é um truque sujo. Quando você tem poucos recursos, né, você acaba utilizando uma série de truques sujos. Né? Esse é um deles. É justamente o seguinte, eu sei que meu dado vai cair aqui tem essa classificação, então você acaba fazendo uma predição de duas vias. Né? O que é uma predição de duas vias? Você classifica o intervalo que o cara tá, sabe qual é o modelo linear que melhor se adequa para aquele intervalo e joga. Só que isso é praticamente você fazer um overfitting para aqueles dados. Se o teu dado é muito bem comportado, se você conhece muito bem a função, vai lá. No free for all, quando você pegou um dataset que você não tem a menor ideia do que está rolando, você não pode fazer isso, não. Porque senão você tá roubando e vai dar uma parada bizarra. Entendeu? Beleza. Aí só para terminar, aí nessa equação mesmo, o x Pergunta quantas vezes vocês quiserem. Beleza. O x é a variável, o w é o peso, certo? Eu acredito. Exatamente. Que é isso. Mas aí esse componente a mais que você adicionou, que é esse lambda, ele é um número, é um escalar, no final de contas. Exatamente. É um escalar que eu chuto para tentar modificar esses pesos. Tá, então eu tô deslocando a função só aí. Exatamente, é isso aí. Cara, só para vocês terem noção de como isso é roubado, eu usei isso na minha tese de doutorado. Eu só não disse que é uma regressão de Reed. Né? Na verdade, eu acho que eu jamais falei isso para ninguém. Vocês são a primeira turma que estão ouvindo isso. Existe uma função que é muito utilizada dentro da minha área, que é a fusão de dados. Né? Fusão de dados é só o estudo de como os dados se modificam ao longo do tempo, que é a média móvel. A média móvel é o algoritmo mais básico de fusão de dados. É fazer uma média, né? Não, tudo bem, mas ninguém nunca perguntou. Teve banca de peito, teve um monte de gente que podia ter perguntado. Ninguém perguntou. Ou não entenderam nada, ou não estavam nem aí, ou acharam que a proposta era ruim. Enfim, tanto faz. Mas a ideia é a seguinte, né? A média móvel ela pode ser uma média móvel ponderada, que é justamente o que é uma linear regression, né? É uma média móvel ponderada. Ponto. Beleza. Ela pode ser uma média móvel harmônica, né? Ou ela pode ser, por exemplo, uma média móvel baseada em pesos que não vêm necessariamente dos dados em si, mas do teu conhecimento como especialista. Tem um trabalho que é o Weighted Moving Average Filter, né? É um filtro. Basicamente, né? É o filtro. Cortei a reta, tá em cima, passa, não tá em cima, passa. É um filtro, tá? É muito usado também na área de eletrônica, né? No caso do que eu estava tentando fazer, eu estava tentando aplicar esse mesmo modelo, uma Ridge Regression para um filtro de média móvel, mas é o seguinte, o meu filtro tem que se adaptar aos dados que eu recebo. Então, eu vou distorcer esse espaço para fazer. Então, basicamente, gente, o que eu estou fazendo é pegando um espaço vetorial e tentando distorcer conforme os dados vão chegando. Então, de certa forma, até um aprendizado por reforço. A grande questão é saber quem é esse lambda, né? Você otimizar o lambda passa a ser um problema. Né? E a mesma coisa lá no meu... na minha tese. Só que na minha tese é o seguinte, olha, isso é problema do especialista. O especialista tem que dizer, dentro do problema dele, o que está se fazendo. Cláudio, mas isso pode? Olha, pode. É o melhor jeito. É você, às vezes, chamar um especialista. Existem certos tipos de problema que a gente, como cientista de dados, a gente não pode assumir que a gente entende o problema perfeitamente. Por exemplo, o caso da Covid, eu estou falando porque todo mundo está inteirado da Covid, né, querendo ou não. Cara,
a modelagem da Covid ela só faz sentido porque qualquer coisa eu corro para um epidemiologista e falo, pô, me quebra esse galho aí, isso aqui faz sentido? Então, esse tipo de coisa que é muito importante. Né? É muito legal ciência didática porque você aprende por várias áreas. Se você parar para pegar o dataset de Boston, vocês vão ver várias coisas sobre a cidade de Boston. Se vocês pegarem o dataset das plantas, vocês vão aprender várias coisas sobre plantas. Se vocês pegarem um dataset de qualquer coisa, vocês vão aprender muito sobre isso. Então, por isso que é uma área tão legal. Né? Inclusive, tem uma galera muito bacana trabalhando com identificação de fraudes em arte usando aprendizado de máquina e visão computacional. Né? E isso é irado demais. Né? A questão é saber como você garante que o original é original. Enfim, mas isso é história, brincadeira para um outro momento. Tá bom? Então, assim, fiquem tranquilos se não necessariamente exatamente uma reta. Na verdade, é uma reta distorcida. É uma reta em algum espaço vetorial que você não sabe qual é. Tá? Então, isso aqui é muito simples de fazer, como eu falei. Eu aqui, tudo que eu faço é exatamente o linear regression, só que eu chamo um parâmetro alfa. Então, o que eu gostaria que você... Eu vou compartilhar esse notebook aqui com vocês, né, com permissão total. Não me deixem fazer besteira. E o que eu acho que é um dever de casa interessante e que vocês deveriam dar uma olhada é o seguinte: como, e é o problema que eu quero que vocês tragam para mim na próxima aula, é como eu posso otimizar essa Ridge Regression. Esse, se eu não me engano, é a seção 6 do livro de vocês, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada em detalhes sobre a matemática, o Daniel vai falar mais sobre vocês, mas se eu não me engano é a seção 6. Eu não tô recordando aquele agora de cabeça, eu nem vou procurar aqui, porque já estou com né? Tipo assim, senão eu vou começar a trocar um monte de telas aqui, aí eu vou acabar me perdendo, e aí é melhor não. Mas, se eu não me engano, é a seção 6, tá bom? A outra regressão que eu gostaria de falar, né, é a regressão de laço, né, que é uma regressão muito parecida com a regressão de Ridge. Deixa eu botar aqui, só para a gente ver a equação. A regressão de laço. A minha função de otimização, né, ela vai ser dada de forma muito parecida com essa aqui, só que ela é me dado com o módulo do erro ao invés no módulo do peso ao invés do peso propriamente dito. É chamado de Least Absolute Shrinkage and Selection Operator. É por isso que é laço. Né? Vou botar aqui. Diga, Pedro. Enfim, tem algum motivo específico para esse lambda, aí tem esse somatório aí que está basicamente pegando o módulo dos pesos, né? De todos eles. Tem algum motivo específico para... Porque o lambda já é um número e isso aí no final vai ser um número. Por que o peso é importante nessa conta? Por que eu só não boto um componente a mais, tipo lambda, que é um número, e eu tento trabalhar com ele? Eu não estou enxergando por que o peso é importante. Por que esse elemento do peso ele não está aqui dentro? Esse você está querendo perguntar. Na verdade... Diga, pode falar. Não, tipo... por que não tem só um número e esse número que fica mudando, tipo, ou qualquer coisa assim? Porque, na verdade, é o seguinte, isso aqui é uma simplificação, né? Isso aqui é sujo, de novo. Pensa o seguinte, isso aqui, essa equação que vocês estão vendo aqui, ela não é a verdade. Já vou, calma aí. Várias pessoas levantaram a mão. Pensa isso aqui, eu estou passando aqui no livro. Isso aqui não é verdade. Pensa o seguinte, que isso aqui, né, o erro absoluto, na verdade, é a soma do somatório dos erros de cada ponto mais esses pesos. É que, na verdade, isso aqui é isso aqui mais um, né, dividido por esse elemento. Então, na verdade, eu tenho um somatório. Isso aqui só está simplificado. Entendeu? Ou não? Não, acho que eu visualizei agora. Obrigado. Isso aqui é uma simplificação. Fala, Leonardo. Cláudio, assim... não vale necessariamente para a regressão de laço, mas para todos. Pode falar. Não sei se eu estou entendendo corretamente, mas eu não estou conseguindo enxergar o porquê que eu usaria ou a regressão de laço ou a regressão de Ridgel ao invés da regressão linear. Lá na Ridgel Regression, você falou que a gente usa o lambda
para tentar minimizar esse erro e justamente cair na outra equação, que é a regressão linear. Não. Fui eu que... eu entendi o que você está falando assim, olha só. Porque eu não consegui ver a vantagem de usar um ou outro, entendeu? Entendi, olha só. Você não vai cair na regressão linear, tá? É justamente isso que o Pedro colocou aqui. Assim, conforme o erro do treinamento aumenta, mas o erro do teste diminui, é tipo isso aqui, tá? Olha só. O que é o overfitting? É eu treinar tanto que o meu modelo só funciona para os meus dados. Isso é muito comum, tá? Porque, assim, qual é o grande lance sobre os dados que a gente tem sobre os nossos datasets? A gente tem a ilusão de que a gente sabe qual é o tamanho dele. Na verdade, todo modelo de treino que a gente tem é uma amostra de um conjunto total, tá? Ou seja, se eu estou pegando dado do IBGE, se eu estou pegando dado, né? O censo tenta, por exemplo, pegar 100% dos dados de todos os cidadãos brasileiros. Mas isso é impossível. Vocês concordam comigo? Sim. Sim, faz sentido isso? Faz sentido. Né? O cara pode estar com diarreia e aí ele não vai responder. O cara pode ter morrido entre o começo e o fim do experimento. Então, sempre há uma amostra. Quanto mais completa a amostra, mais segurança você tem sobre o dado. Vocês concordam comigo? A tendência de você estar mais próximo da realidade, ela aumenta. Como eu costumo dizer o seguinte, se você for buscar qual é o time que as pessoas torcem e você vai tentar isso dentro das Laranjeiras, né, com certeza o teu resultado é enviesado. Se você vai tentar isso no centro da cidade, talvez o teu resultado seja um pouco melhor. Né? Então, assim, essas são questões que a gente tem que sempre estar pensando. Quando eu tenho aqui uma regressão linear, eu estou traçando uma reta que tenta representar aqueles meus dados. E a gente viu que isso tem um erro associado. Correto? Correto. Quando eu vou aqui para Ridge Regression, eu tenho esse fator lambda que tenta minimizar o erro através da distorção dos pesos que eu estou colocando no meu fator de variância, né? No fator dos meus pontos. Aquele y, se você pega uma reta simples, y igual a x mais b, eu posso tentar variar esse a, né? Para tentar fazer isso. Beleza? O que eu estou dizendo é o seguinte, se esse cara aqui tende a zero, o que eu volto é para a equação original. Eu não necessariamente quero que isso tenda a zero. Entendeu? Ah, tá. Beleza. Assim, agora, o que eu estou argumentando é o seguinte, né? E que vocês deveriam estar se perguntando. Por que diabos isso aqui funciona? Que é justamente o que o Pedro perguntou. Cláudio, vocês tiraram isso da onde? Assim, da cartola, né? Do Coelhinho da Páscoa? Eu falei, não, olha só, isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma simplificação. Se isso aqui é um modelo do custo, né, do meu peso, o que eu tenho aqui é o seguinte, se isso aqui é o meu erro ele está associado justamente ao peso. Como assim o meu erro está associado justamente ao peso? Se eu estou variando os meus pesos em relação aos pontos, cada ponto pode ter um peso diferente, e isso faz muito sentido se você pensar o seguinte, assim, olha, uma campanha de marketing que vai vender apartamento. Vocês acham que é mais provável alguém que comprar apartamento, um cara que está na faixa dos 30 aos 50 ou um cara que está na faixa dos 60 aos 80? Dos 30 aos 50. Faz sentido, não faz? Aí, nesse caso, esse comprador em potencial, que seria aí pouco provável que comprasse apartamento aí de 70 a 80, por exemplo, ele, nesse caso, seria um outlier, aí eu coloco um peso diferente. Você meio que desconsidera ele, vamos dizer assim, né? Exatamente, é isso. Entendi. É justamente isso. Então, na verdade, o que eu faço é distorcer o espaço vetorial. Agora, esse peso ele pode ser positivo ou negativo. Né? Eu posso dar um peso positivo. Nesse caso aí, Cláudio, você bota mais peso nos dados que você... Que eles te dizem mais coisas. Seria isso? Exatamente. É isso. É basicamente isso. Mas aí, como é que você sabe quais são esses dados? Agora você tá vendo a pergunta de $1 milhão de dólares. Você quer saber... Como é que vocês acham que a gente faz isso? Bom, chutem. Cara, assim, a resposta é tão ridícula que eu fico até com vergonha de ter um doutorado. É o quê? É chute? É um chute? É isso. Porra, sério, cara?
Aí a gente vai ajustando em função do conhecimento dos especialistas, né? Então, assim, quando você lê especialista de domínio, é só alguém que chuta, que fica chutando. É alguém que viveu isso tanto que o chute dele é bom. É isso. Safo, beleza. Leonardo, assim, vocês estão querendo fazer bem demais. As pessoas eu já parei para entender isso aí já, cara. Eu acho que o bom é inimigo do ótimo, entendeu? Então. Mas é isso, gente, olha só. Vamos no bom. É o seguinte, pensa o mundo real. O mundo real não é perfeito. E a máxima da estatística, a gente tem todos esses lindos mecanismos que eles funcionam, eles são excelentes, eles têm um erro baixo, mas eles erram. O que vocês têm que botar na cabeça de vocês é que todo modelo erra. 100% dos modelos estão errados. O que acontece é que eles são úteis. Eles são úteis porque permitem a gente generalizar. O que a gente não pode deixar é que ele generalize sem que a gente tenha um quê de discordância, entendeu? Então, assim, esse modelo aqui é bom? Para um determinado conjunto de dados. Mas, assim, por que eu botei vocês para usarem o dataset das plantas na aula passada? É de propósito, para vocês verem que a regressão linear representa muito mal aquele problema. Né? A gente viu que representa muito mal. A regressão linear serve muito bem para predizer, mas ela é muito ruim para classificar. Porque as coisas não necessariamente trabalham bem assim. Né? Ao mesmo tempo, né? Mas serve. Dá para fazer. Existem coisas melhores. É justamente nisso que a gente vai se basear no próximo capítulo. Agora, mesmo para as coisas que ela faz bem e ela tem um custo baixo. Mas a gente pode melhorar ela com ajustes muito simples. Por que esse ajuste é fácil? Se vocês forem pensar do ponto de vista computacional, e aí que eu quero que vocês pensam, olha só, se eu disser Ridge Regression para um cara de estatística, ele me dá um tapa na cara. Ele vai dizer, nossa, tem coisas muito melhores que a Ridge Regression. Eu sei, mas quantas delas eu faço, sei lá, com 64K de RAM? Então, por que isso é bom? Isso é bom porque melhora o meu resultado anterior e melhora o meu resultado anterior com um custo muito baixo. Com um custo extremamente baixo, muito simples de implementar. Pode falar, Pedro. Não, na conversa de vocês, aí eu acho que eu entendi uma coisa, mas eu queria validar, que era tipo assim, esse componente a mais aí, que ele está usando peso, é como se ele estivesse desestimulando você ter muito, tipo, todos os pesos terem valores altos ou serem relevantes, é tipo como se ele estivesse penalizando, ele está fazendo você usar menos peso, tipo, focar só nas variáveis. É por isso que vocês falaram, tipo, ele está meio que focando nas variáveis, nas features que são relevantes, porque se ele colocar um peso em todas, ele meio que vai aumentar muito esse valor e o erro aumenta. É tipo isso? Para vocês terem noção, em 98% dos trabalhos da literatura, esses pesos aqui eles vão variar entre 0 e 1. O somatório deles vai variar entre 0 e 1. É porque na verdade, o que você está querendo fazer é mudar a distribuição dentro de um espaço vetorial. Na minha tese de doutorado, meu argumento era o seguinte: o peso variar entre 0 e 1 é uma escolha arbitrária. Eu posso querer expandir o meu espaço, então eu permitia que os pesos eles fossem distorcidos para espaços diferentes de 0 e 1, ou seja, eu poderia ter de infinito a menos infinito, porque isso era uma decisão do especialista. Na verdade, esse meu conjunto podia não representar algo que ele queria representar. Por quê? O que eu estava dizendo é o seguinte, né? Pensa o caso, por exemplo, de um incêndio. Você representar um incêndio, né, é mais importante que, do ponto de vista qualitativo, eu entenda que exista um incêndio ou não existe um incêndio, do que eu entender que é um incêndio com 56 graus e 56 graus e meio não é. Entendeu? Então, assim, eu distorci o espaço de propósito. Digamos assim, que era um bacalhau bem intencionado, para dar ao especialista maleabilidade. Mas, Cláudio, esse lambda, ele é o peso que você está associando a uma feature ou ao conjunto? Não. O lambda é o seguinte, o quanto essas features que eu escolhi aqui, elas vão impactar. Tá. Olha só, é justamente isso aqui. Se você olhar esse gráfico aqui, né, no eixo X, a gente está plotando o coeficiente de índice, né, ou seja, justamente o meu dataset, né, e no dataset de Boston, a gente tem 13 features. Né? A gente tem 13 features, a gente colocou 13 elementos lá, que são aqueles 13 colunas aqui, que a gente botou aqui em cima. Então, na verdade, aqui, são esses 15 elementos aqui. São esses 15 pontinhos aqui. Esses 13 pontinhos aqui. Tá?
para um valor muito zero, 0,1, né, do meu read, esses caras aqui eu tenho uma regressão linear. Esses coeficientes são muito menos restritos. Então, na verdade, eu estou analisando o dado puramente dito. Quanto maior o lambda, eu vou ver o seguinte, que os coeficientes 3, 4 e 5 vão ter... que as magnitudes deles vão ser consideravelmente menores do que, né, do que no caso da regressão linear. Então, na verdade, esse é um exemplo de como é que eu posso regredir. Então, na verdade, esses caras aqui são caras que provavelmente têm uma correlação muito baixa com o problema, entendeu? Se eu pego esses pesos e eu multiplico eles por 100 e eles não dão fit, esses são caras que eu tenho que olhar ou para retirar ou para botar esforço neles, entendeu? E agora, o que eu vou fazer com esses 3 caras aqui, eu não sei. Eu não sei quem eles são, né? E aí vai entrar a opinião dos especialistas. E aí, isso aqui, Knox, alguma coisa, e aí eu não sei, eu não me lembro muito bem do dataset de Boston, mas, assim, eu me lembro que alguns deles a gente retirava, justamente porque não faziam sentido. Nesse caso, provavelmente não. Esses são os caras que têm a melhor correlação. E quando você diz que eles não talvez não façam sentido, não façam talvez sentido. Eles não façam diferença, por exemplo. Talvez por exemplo, porque ele não cruza ali, né? Porque ali você vê que o vermelho cruza no azul, em vários ali, conforme você vai aplicando. Ali, naqueles 3 pontinhos, os azuis estão sozinhos ali. Exatamente. Aí, tá. Mas só quando quando a minha read é assim. Então, na verdade, isso aqui serve para eu ampliar e entender esses coeficientes que eles são. Tá bom, beleza. Obrigado. E é isso que vai fazer com que eu tenha um erro melhor, né? A função de laço, ela é a mesma coisa, ela tenta fazer a mesma coisa. Só que, assim, né? Tipo assim, quando eu... Então, assim, por que eu coloco algo ao quadrado ou eu coloco algo em módulo? Quando eu faço essas coisas de algo ao quadrado ou algo em módulo, o que eu estou tentando fazer é o seguinte, eu estou tentando não pegar... Porque se eu pego somas de algos positivos e negativos, vocês concordam comigo que essas coisas podem se anular? Sim. Sim, né? Eu posso ser mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, e ficar no 0 a 0. O que por si só é uma informação importante. Quando eu coloco tudo em módulo, eu estou querendo ampliar ainda mais, eu quero saber o seguinte, o quanto de diferença isso está rolando. É a motivação do quadrado da função. Exatamente, é a mesma coisa. E vocês vão ver quando a gente trabalha com regressões baseadas em variâncias, né, que é aquele bias variance, é justamente isso. Eu quero saber o quão longe do erro eu estou. Não, assim, gente, olha só. É o que eu falo. A linguagem matemática, às vezes, ela engana a gente, porque ela é feita por uma galera que não é a nossa galera, né? Gente, eu amo estatística. Pô, quando eu descobri que estatística era útil à vida, a minha vida mudou, né? Para mim, foi muito melhor, né? Mas, assim, eu sempre tive muita dificuldade quando eu era aluno com a linguagem de matemática, que é uma linguagem que é linda, porque ela é linda no sentido de que ela é única, né? Se eu estiver aqui, se eu estiver na Alemanha, se eu estiver na Índia, todo mundo vai entender. Mas eu era analfabeto em matemática quando eu comecei a faculdade. E aí, tipo assim, quando você passa a entender que, na verdade, essas coisas, o que elas querem dizer antes de você olhar para as equações, né? E aí, quando você consegue finalmente transformar isso em código, aí beleza, aí você finalmente entendeu essas coisas. Né? É por isso que eu gosto tanto daquele livro que eu falei para vocês, o Data Science from Scratch, não porque ele está me ensinando Data Science ou as melhores bibliotecas de Data Science, ele não fala nem de Scikit-learn, mas como ele vai nos conceitos e te permite programar aquilo na mão, você começa a ter um entendimento que eu chamo ferramental dessa estatística que você vai utilizar. Isso é muito legal, isso é muito poderoso, né? Você entender de verdade o que você está fazendo. Né? Porque quando você finalmente entende as bibliotecas que você vai usar, se você vai usar TensorFlow, PyTorch, PyCaré, Scikit-learn, tanto faz. Tudo passou a ser a mesma coisa. Porque a partir de agora é justamente isso, é só uma ferramenta para representar um conhecimento que você já tem. Que às vezes quando a matemática, né, a linguagem matemática te intimida para pegar, né, justamente porque ela tem, por exemplo, como eu falei, isso aqui é uma simplificação.
né? Isso aqui é isso aqui, só que tem isso aqui, isso aí. Só que tem isso aqui desse outro lado, mas tinha isso aqui desse outro lado também. Né? Justamente se você pega esses elementos ao quadrado. Né? Então, na verdade, né, o que a gente tem que fazer é, às vezes, estudar as provas para poder entender isso ao máximo. Mas a gente não vai fazer isso aqui. Nosso objetivo é ensinar para vocês esses conceitos fundamentais do aprendizado estatístico e transformar vocês em proficientes para vocês poderem, né, usar esse ferramental no dia a dia de vocês. Né? E é só isso o trabalho do cientista de dados. É analisar esses dados e ter uma função para eles. Né? Tentar entender onde é que eles estão. Fazer essa limpeza. E 80% do tempo, vocês vão gastar limpando esses dados. Tá? O que é frustrante, tá? Já adianto. Mas é muito útil. Tá? É muito útil. Inclusive, a gente estava com um problema, assim, com os dados da Covid, que a gente gastou um tempão, né? Mas é porque o cara que gerava os dados para a gente, né? Que era o Ministério da Saúde, ele mudou um dos campos dos dados que a gente utilizava e não avisou a ninguém. E aí a gente, tava dando erro, a gente não sabia no que. E assim, mas foi uma mudança super sutil que justamente quebrava a nossa forma de limpar os dados. E aí dava uns resultados bizarros e a gente estava se achando burro e não era. Tipo assim, era uma coisa que acontece. Tá ok? Tá. Diferente da Read, né? A Read, como ela tenta compensar esses erros, né? Ela é muito boa para a gente evitar o overfitting, né? A Lasso, ela não tenta evitar o overfitting. Ela vai servir justamente para uma outra coisa, para a gente encontrar quais são os melhores features, né? Quais são as features que a gente quer trabalhar e quais são as melhores features. Então, né, da mesma forma, né, se lambda é igual a zero na Lasso Regression, na regressão de Lasso, vocês vão ter também, voltam para a regressão linear. Isso é fácil da gente perceber aqui, né? Isso aqui tendeu a zero, isso aqui é regressão linear. Mas olha só que interessante. Como é que simplesmente colocar um módulo muda completamente o sentido, né? A única diferença é que, ao invés de eu pegar o quadrado dos coeficientes, a gente está pegando simplesmente as magnitudes. Então, essa regularização, né, a gente vai chamar ela de L1, né, vai levar a coeficientes, né, que são completamente negligenciados na avaliação. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, né? Que é mais fácil... Eita! De eu encontrar features. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos mostrar isso aqui, acho que fica melhor. Aqui chamei o matplotlib pyplot. Isso aqui já está corrigido, tá, gente? Isso aqui é esse código de um link que já está corrigido. Peguei aqui a linear regression, peguei um dataset de breast cancer, tá? Câncer de mama. Também chamei cancer data e os feature names eu chamei as colunas. O Y vai ser o meu target, super tradicional. Chamei a Lasso, olha só que interessante, né? Chamei a Lasso Regression. O alfa 001 para eu testar aqui. Vou chamar aqui uma Lasso com 0.0001 para comparar. E eu vou plotar esses caras aqui. Olha que interessante. Quando o meu alfa é igual a 1, os meus features passam a ser encontrados. Quando o meu alfa 0001, eu tenho a minha regressão linear. Eu estou considerando todos os features igualmente. Ah, Claudio, quer dizer que esses features... E a mesma coisa eu vou fazer... Esse gráfico é uma bosta, tá? Eu vou crescer isso aqui depois. Porque cobrir os dados. Quanto mais... próximo de zero, mais próximo eu vou estar da minha regressão linear. Né? Esse dataset de câncer é interessante porque, na verdade, ele é muito menos bem comportado, ou seja, muito menos mais difícil de eu prever do que eu tenho no de Boston, por isso que é interessante. Então, a ideia é a seguinte, né? Como, a partir de agora, eu estou vendo só o quanto cada coeficiente impacta nos meus dados, e quanto maior o meu valor da minha regressão, eu vou conseguir ver melhor quem são esses coeficientes. E impactar pode ser de forma negativa ou positiva, eu não sei, porque eu coloquei isso aqui em módulo. Então, eu consigo verificar esse cara. Se esse cara ele impacta, né, de forma positiva e negativa, eu posso retirar ele do meu modelo final, eu posso
dar para ele maior atenção, eu posso simplesmente tratar ele ou simplesmente não tratar ele, né? Então, a ideia, né, é que, por exemplo, esse dataset aqui do Breast Cancer, para vocês terem noção, ele vai ter, tipo, 30 features diferentes, enquanto do Boston tem só 13, né? Então, quanto mais features você tem, mais importante é você selecionar os features corretos. Então, na verdade, acaba que até você pode usar uma regressão dessas, única e exclusivamente porque você sabe que é um modelo rápido, para você escolher os features corretos, para você usar para um modelo que vai ter uma acurácia melhor. E aí você reduz... Eu já mandei para vocês, não mandei não? Tá aqui no chat, Fábio. Tá aqui em cima. Eu tive que consertar, tipo assim, eu posso mandar para vocês até o artigo de onde eu tirei ele, mas ele estava errado, ele estava com código velho. Então eu consertei, ajeitei e refiz para vocês. Então, quanto maior... Então, assim, como eu faria para trabalhar da seguinte forma? Relaxa, isso aí é... Quem me dera todos os problemas da minha vida fossem esse. Né? Para vocês terem noção, é o seguinte, né? Entender a seguinte coisa. Como é que eu usaria, então, esses modelos de regressão? Né? Principalmente, primeira coisa que eu iria fazer é o seguinte, decidir que eu vou usar um determinado tipo de técnica de classificação, ou uma técnica de predição qualquer. Eu posso usar uma regressão dessas de read e de laço, né? Se eu tenho muitos features, vou usar laço para descobrir quais são os features importantes para eu prestar atenção, né? E depois eu vou descobrir read, vou usar... Aí vou modelar meu problema só em relação a esses features importantes e eu vou usar read para tentar diminuir meu erro em tempo real. E com isso, eu vou conseguir ter um resultado melhor do que eu simplesmente usasse a regressão linear sem ter nenhum tipo de perturbação. Tá? Então, na verdade, né, eu consigo, a partir de agora, estudar melhor os meus features usando uma técnica que, teoricamente, seria só de predição. Olha que interessante, né? Só com retas. Ou coisas parecidas com retas. Fala, Leonardo. Mas a Ridio já não te daria essa resposta de quais features você poderia selecionar ou não? Eu sei que, de repente, com a laço você teria isso melhor. Acho que é porque eu tinha entendido que a Ridio... A Read, ela vai me tirar o overfitting, tá? Ela vai fazer com que eu não caia nesse cenário de overfitting justamente porque eu estou minimizando o erro. Agora, ela não me permite identificar claramente quem contribui mais para esse erro, entendeu? Ou para essa diferenciação. Essa laço vai fazer justamente porque aqui, né, aquela coisa que eu falei para vocês. Aqui, olha só. Eu estou somando todos esses pesos de forma igualitária. Então, se ele, na verdade, né, para onde é que ele está indo, não faz diferença. Aqui, eu estou somando todos esses módulos. Então, é mais fácil de ver quem individualmente está me gerando esse erro, entendeu? Aqui é o quadrado do erro, ou seja, todo mundo vira positivo, e eu estou somando esses candangos aqui. Aqui é o módulo do erro. Então, assim, se o cara ele é o responsável por fazer uma diferença grande, ele vai estar aqui mais presente. Em geral, como aqui eu estou usando para mais features, esses caras em geral tendem a ser menores. Entendeu? Então, assim, se o cara tem um erro, dá uma diferença um pouco maior, ele já se sobressai. Então, entendi. É mais fácil identificar aqui qual feature é relevante e aqui quem está contribuindo para o overfitting. Entendeu? Entendi, beleza. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem aquele dataset do Iris, né? E trabalhem da mesma forma que vocês fizeram o dataset do Iris para a regressão linear, vocês trabalhem isso aqui com essas regressões de laço e read, para me indicar o seguinte, eu quero descobrir quem são os features que são importantes, né? E para o de laço vai ser uma bosta, tá, gente? Já adianto, porque tem muito pouco feature lá no dataset do Iris. Mas é interessante vocês fazerem tanto para read, tanto para laço, dentro daquele dataset do Iris que a gente já sabe que
que não é correto, não é bom bastante você usar uma regressão linear. Então, são agora 4h20, eu vou dar para vocês até 4h40 para vocês fazerem isso, tá ok? Eu vou estar por aqui com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Pode falar, Pedro. Não é exatamente sobre o exercício, não. Você pode abaixar um pouco, eu tenho uma dúvida sobre aquele gráfico ali, que você... Qual deles? Do laço. Na hora de interpretar ele, porque, tipo assim, se você rodasse a regressão normal, ela estaria mais próximo desse 0.0001, né? Tipo, exatamente. Beleza. E quando você roda para isso, os pesos, eles são bem, tipo, tipo o oposto do alfa igual a 1, né? Tipo, os pesos exatamente. Tá, o peso maior representa que o modelo ele considera que aquela feature é mais importante, é determinante, assim, né? Mais relevante, é isso? Exatamente. Beleza, mas aí, tá. Determinante, mas ele não diz a qualidade dessa determinância. Pode ser que, na verdade, ela contribua para o erro ou não contribui para o erro. Sim. Aí, quando você vai aumentando o alfa, o que está acontecendo é que, tipo, você está controlando melhor os pesos, né? Você está fazendo eles ficarem menores. Exatamente. É como se você botasse uma lupa em cada um desses features para ver o quanto eles contribuem para a resposta. Eu não estou nem dizendo aqui se a resposta é certa ou errada, não, tá? Eu estou só dizendo o seguinte, assim, quanto eles contribuem para isso. Mas aí, por exemplo, se você quisesse olhar para esse gráfico aí da direita mesmo e falar quais são as features, claro que não dá para dizer o índice, né? Porque é muito aí, né? Mas, tipo assim, quais seriam as features que você considera que, tipo, eu poderia tirar isso e tal? Porque eu tô tendo dificuldade em ter essa noção. Assim. Por enquanto, você não sabe nada disso. Ele só diz o seguinte, olha só, feature selection. Agora dá uma olhada nessas que estão saindo aqui. Ele não te dá essa qualidade. Não é tão bonito assim, não. Na verdade, tudo que ele diz é o seguinte, olha, esse aqui, tá vendo esses features aqui? Eles são diferentões, dá uma olhada neles. Tá, entendi. Tá, entendi. Porque Não assim, não é bom bastante, não, né? Então, tipo, por exemplo, os outros que estão zero, basicamente a regressão não considerou eles muito relevantes, assim, ou que, enfim, tô falando relevante, mas realmente tá a questão do erro, né, que só pode ser. Mas, então, aí, esses que fogem do zero, significa que eu tenho que olhar para eles porque ou eles estão puxando muito, tipo, por exemplo, tem um ali que o coeficiente é muito grande, isso é uma informação, tipo, aí eu tenho que olhar eles e aí, olhando mais de perto esse mini conjunto, esse subconjunto, aí eu tomo alguma decisão, mas não tomo nenhuma decisão exatamente baseado nisso. Exatamente. Tá, beleza, tá bom, entendi. Aí o trabalho é basicamente a gente rodar isso no outro dataset, a gente pegar esse subconjunto, no caso do laço, e ver, assim, aí a decisão seria tirar mesmo, assim, porque tem alguma outra coisa que eu possa fazer além de tirar a feature, por exemplo? Você pode simplesmente mudar o peso dela na mão. Entendi. Tá. Você pode fazer uma função multivalorada. E aí, aquela regressão linear múltipla, onde você vai botar realmente esses pesos diferenciados. Entendi. Beleza. Vou tentar fazer aqui. Obrigado. Tranquilo.
Pessoal, só uma coisa que eu estava lendo aqui. Tem um livro que a gente está vendo o Introduction to Statistical Learning. Tem um livro que é a sequência dele, que é o Elements of Statistical Learning. É um livro muito bacana. E ele tem uma explicação muito legal, né, na página 79 a 91 dele, falando justamente sobre isso que a gente conversou hoje. Esse livro, o Elements of Statistical Learning, ele também é gratuito, tá? Então vale muito a pena vocês darem uma olhadinha se vocês quiserem ver. É bem legal, né? E também ele pode baixar, então é bem bacana. Se vocês quiserem saber um pouco mais também, isso também é chamado de métodos de regressão L1 e L2, tá? O L1 é o read? O read e o L2 o laço. Tá. Eu estou separando os links, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço sempre, colocar eles lá no Classroom para vocês darem uma olhada.
E aí, pessoal, quem acabou? Eu terminei a laço aqui, tô fazendo a read. Eu terminei. Tá? Eu terminei Mais cinco também, não minutos. sei se tá certo. Não, mais 5 minutinhos então a gente discute. Só o pessoal que tá acabando aí.
Então, vamos lá, pessoal. Quem quer compartilhar a tela? Deixa eu tirar aqui a minha tela daqui. Eu posso compartilhar. Então, compartilha aí, põe para jogo. Aqui é... Me diz aí o que você fez. Dá um Ctrl++ aí para dar aquela crescida, porque a idade está batendo. Ctrl++? Ctrl+, né? Para dar aquela... Ctrl+ aumenta aqui no... É isso aí, Ctrl+. Isso aí é uma página web, dá uma... Não, eu sei, essa aqui não... Peraí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, né? Visualizar aqui... Para aumentar, não, tá. O navegador aí do lado não tem aquela porcentagem. Não, foi aqui. Valeu. Melhorou? Tá bom. Tá. Aí aqui eu tinha... É o íris, né? Aqui tá o gráfico em scatter, né? Uhum. Aqui do widget e edit da folha, né? Aí aqui essa célula aqui é o que eu já tinha feito de regressão linear. Aí o que estava plotando aqui era a linha vermelha. Deixa eu comentar isso aqui. Peraí. Isso aqui... Um pouco para baixo. Isso aqui é regressão linear, né? Uhum. Regressão linear. Aí o que eu fiz foi colocar aqui para comparar no mesmo. Adicionei aqui cadê? Aqui, ó, essa célula aqui pro widget. Aí você tem que colocar um negócio aqui maior. Vou botar um 100 aqui. E o laço aqui. E aí eu coloco no mesmo... Estou plotando no mesmo gráfico, só para ver a diferença. Aí eu vou executar aqui o do Reddit e o do laço, os dois. E aí a gente plota aqui no mesmo gráfico, só com cores diferentes. Cadê? Peraí. Aí dá para ver que o do laço aqui, o do Reach é a linha preta e o laço é a linha magenta. Uhum. Aí, se a gente for alterando aqui esse alfa, dá para perceber que o Reach aqui, quando o alfa padrão dos dois é 1, né? Uhum. E o Reddit, ele fica bem parecido com a regressão linear. O preto vai ficar sobre o vermelho agora. Cadê? Eu tenho que executar de novo aqui esse. Não, o preto está sobre o vermelho aqui. Já o laço, ele fica... Agora tem que começar a brincar com isso aqui para interpretar essa Isso vai. Essa linha. Basicamente foi isso daí que eu fiz, né? Só imprimindo ali as três juntas para ter uma ideia de como é que cada uma dessas tipos de regressão linear se comportam de forma diferente. Aí tem que ir brincando agora com esse alfa aqui. Exatamente. E você vê o seguinte, que ali na de Ridge, se você for analisar que ela é bem diferente, né, no gráfico que você mostrou, em relação, por exemplo, aos dados. Aqui são os dados, né? Olha só como é que a de Ridge não pega nada com coisa alguma. Provavelmente o que a gente está pegando é dando importância a features que não tem nada a ver, né? Ao mesmo tempo, né, a regressão linear dá umas paradas que não tem nada a ver. Por exemplo, isso aqui não... Esse ponto aqui da tela entre 2 e 3, no X, que não tem nada e está dizendo, mas isso faz sentido. Então, assim, você nota como esse tipo de problema é um problema que ele é meio bizarro, que ele faz muito pouco sentido, até às vezes, a gente trabalhar com esse modelo linear, né, que a gente tem trabalhado. É interessante ver esse tipo de coisa. Sim. Alguém fez alguma outra solução que queira mostrar? Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Eu fiz aqui, basicamente, eu peguei o teu modelo e substituí pelo... Perfeito. Vou pausar o compartilhamento aqui.
para a apresentação. Tá. Pronto, liberei aí, Léo. Não sei se esse... Esse navegador aqui não está deixando eu ver aqui. Tem a opção de você, quando for apresentar uma aba só, se você quiser, no Google Chrome. Deixa eu ver aqui. Estão vendo? Tá indo. Eu peguei e... Deixa eu tirar isso daqui. Substituir pelo íris. Fiz exatamente copy cola. Ele me mostrou esse... Quando o Radial Regression, ele me dá esse aqui, primeiro esse gráfico. Uhum. E olha que interessante, tem poucos features ali. Tanto que, olha só, tem 1, 2, 3, 4 features, que é justamente o Petal Length, o Petal Width, o Sepal Length e o Sepal Width. Não sei se é... E olha só, né? É por isso que ali isso não tem no... E vocês estão vendo o seguinte, quando o vermelho e quando a linha regression read estão iguais, estão pegando praticamente igual, mas o read maior é só a distância, né? Mas olha só a distância, particularmente do último elemento. Também distante. Bem distante, bem distante. Os outros são mais ou menos próximos, mais ou menos constantes. Quer dizer que esse aí tem uma influência maior ou menor na diferença. Desce aí. Vamos dar uma olhada no laço. Mesma coisa. Olha só a diferença aqui, ó. Do bonitão aqui, ó. Quanto maior, aqui, ó, azul. Quanto maior esses elementos, mais distantes eles ficam. Aqui, ó, do vermelho, laço para 1, desses outros coeficientes. Então, provavelmente, isso é um indicativo que esse é um cara que vale a pena dar uma olhada. Então, é um pouco diferente do de cima, porque esse justamente aumenta proporcionalmente a distância. Aí você vê realmente a quantidade dos índices. Mais uma vez, o laço, essa regularização do laço, ela não é tão boa assim, porque você tem poucos features. Então, provavelmente, aquela reta que o Fábio encontrou, que diverge muito da regressão linear, é porque realmente o laço está com poucos features ali. Entendeu? É isso aí. Então, pessoal, são 5 para as 5. Né? Acho que a gente fez bastante coisa hoje, cobriu bastante coisa. Espero que vocês tenham entendido. Né? Qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tenham, né? Eu não estou nem tão preocupado assim com as equações, mas com o entendimento geral do que está acontecendo. Tá? Eu tenho deixado mais essa discussão da linguagem para o Daniel mesmo, e a gente fazer uma coisa mais operacional, né? E como utilizar isso no dia a dia. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem coisas que vocês queiram perguntar, sintam sempre à vontade. Pode mandar mensagem durante a semana. Né? E eu vou tentar postar assim, tentar sempre alinhar com o Daniel. O que ele falar nas aulas de terça-feira, eu vou colocar nas aulas de quinta. Então, como teve aquela quinta-feira que quem falou foi o professor lá, e agora teve o feriado, a gente conseguiu ressincronizar. Então, na próxima semana, a gente já vai ter, assim, vocês virem na terça com o Daniel, na quinta, a gente vai tentar ver isso de forma, né, usando o Python, usando as ferramentas. Espero que isso seja do agrado de vocês, espero que vocês estejam gostando. A gente está chegando já na metade do curso. Então, eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Bacana, bacana, bacana. Vou botar isso lá no Classroom junto com os outros links. Né?
Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. A gente vai começar a passar para vocês agora uns trabalhinhos também, para a gente poder compor as notas de vocês, tá? Eu vou conversar com o Daniel mais sobre isso e eu vou dando notícias para vocês na próxima semana, tá bom? Beleza. Abração, Cláudio. Obrigado. Abração, se cuida, pessoal. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Falou, pessoal. Bom final de semana.